pena viver em função do revide. Somente a força do bem consegue se opor com êxito à força do mal. Esquece a maledicência. Quem te critica não é melhor. Toda semente produz conforme a espécie. As opiniões se modificam com o tempo. Persevera no cumprimento do dever. Na experiência terrestre, ninguém se exime da prova. Todos aprenderão com o sofrimento. Ama e não te arrependerás. E essa mensagem ela é relativamente curta, mas ela me tocou muito em dois pontos principais. Acho que teriam outros aqui, mas sobre o quanto muitas vezes, quando a gente está nessa nossa jornada encarnatória, a gente dedica energia demais ao que a gente deveria dedicar de menos e a gente não direciona a nossa energia para aquilo que a gente precisa focar. A gente está sempre muito, e eu estou falando a gente porque todos nós, com as nossas dificuldades, pontos mais gritantes e outros menos, a gente direciona muitas vezes a nossa energia a coisas assim, o que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro faz, quando a gente não controla o que o outro pensa, fala ou faz, a gente controla as nossas ações. Então, acho que o primeiro grande ponto dessa mensagem é a gente entender que a gente precisa ser um ser agente, que vai agir diante das situações e não simplesmente reagir. Isso se reforça quando a gente fala, não adianta focar na maledicência, em achar que o outro é melhor porque o outro falou algo sobre você. Isso é muita reatividade, quando a gente precisa estar no papel de agente, que vai pensar antes de agir, que vai se colocar dessa forma. E a outra coisa aqui que eu destaquei foi que fala, as opiniões se modificam com o tempo. Isso é muito importante, porque isso não é uma vergonha, isso não é uma fraqueza. A gente aprender é o propósito da jornada encarnatória. E quanto mais a gente aprende, mais a gente evolui, sim, a gente pode mudar de opinião. E isso faz a gente ser muito menos rigoroso no apontar de dedo e no julgar do outro. Porque a gente entende que como a gente tem muita coisa a trabalhar, o outro também pode ter. Então, cada um no seu tempo. Então, acho que essa é a grande mensagem aqui, de você julgar menos, amar mais e se importar menos com o que o outro faz e sim o que você pode fazer a partir de uma certa situação. Acho que essa é a mensagem aqui. Vou pedir para a Bárbara fazer a nossa prece inicial. Oi, pessoal. Bom, casa cheia. Pai de muita bondade, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Que possamos escutar as palavras da nossa amiga Cristina, que preparou essa palestra com tanto carinho, assimilarmos essa história tão linda que ela tem para nos contar e buscarmos tirar as morais desta história para o nosso dia a dia. E mais que isso, mestre, que possamos durante a palestra de hoje estarmos receptivos a recebermos os fluidos que a espiritualidade sabe serem necessários para cada um de nós nesse momento. Fluidos de refazimento, fluidos salutares que nos tragam alívio para nossas dores internas, para nossas dores externas, que possamos sair daqui melhores do que entramos e que possamos estender essa luz para todos aqueles que amamos e que estão em nossos lares, que estão próximos a nós, nos aguardando. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Você, Cristina. Boa noite. Boa noite. Gente, olha, eu estou muito emocionada com a presença de vocês aqui e estou muito agradecida por essa oportunidade, porque eu estou esperando por essa palestra há um ano. Porque nós escolhemos esse tema no final do ano passado, né, para conversarmos sobre isso esse ano, e o agendamento ficou para o final do ano. Então eu estou há um ano esperando para falar sobre Joana de Pisa. E quando nós fizemos, né,
esse estudo, quando começamos a trabalhar nesse estudo, começamos a trabalhar ele no início de 2023. E foi assim muito significante, né, começar a trabalhar, porque a princípio a gente tem as informações aqui no livro da Boa Nova, no capítulo 15, trazido por Humberto de Campos, que é ele que nos traz muitos detalhes e muitas informações a respeito de Joana de Cusa. Só que quando eu começo a abrir esse capítulo e eu começo a ler, eu já começo a falar assim, não, você precisa buscar mais. Falei assim, tudo bem, então vamos buscar mais. Aí cheguei nesse livro aqui, Joana e Jesus, uma história de amor, né, que é trazido por Divaldo e César Braga Said, que fala não somente da história de Joana de Cusa, como de outras encarnações de Joana de Ângeles. Que foi um livro que trouxe todo sentido para mim com relação a muitas coisas que não ficaram muito claras para mim lendo Boa Nova, mas que junto com esse livro trouxe assim muito esclarecimento. E aí a gente vai falar de duas coisas muito importantes antes de começar a falar dela. Tia Cristina tem problema, então provavelmente ela ou vai subir ou vai descer, tá? Só de você usar esse quadro a gente já está feliz. Pois é, eu ia falar isso, que bonitinha. Só porque ela falou. Fica elogiando, fica? Vamos lá. E outra coisa. Tá vendo? Não fala. Pode. Gente, então, deixa eu explicar. A pessoa, quando era criança, não foi para o maternal, porque isso não existia no meu tempo. Então, não trabalhei com material dourado, massinha, nada disso. Não tem problema, tá? Então, a gente vai falar de amor incondicional e de ressignificar. São coisas que estão muito divulgadas hoje, que a gente está aí falando o tempo todo de amor incondicional, de ressignificar, que é maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, cara, nossa, que coisa legal, vou levar isso para a nossa palestra. E por que é importante a gente pensar, tanto no amor incondicional quanto na ressignificação? Porque nós vamos conhecer a história de Joana de Cusa e vamos lembrar que ela é uma mulher do início do cristianismo, tá? Numa sociedade em que a mulher não valia absolutamente nada. E que ainda assim ela traz algumas questões que seriam muito próximas das questões que nós trazemos hoje na nossa sociedade. E quando eu falo na nossa sociedade, eu estou falando do nosso país, né? Com a maneira que a gente vive, com a maneira que hoje a gente trabalha as nossas questões. Então, quando a gente fala de amor incondicional, a gente fala do significado do amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. É aquele momento em que você ama apesar de. Não importa se a pessoa é boa para você, se a pessoa é ruim para você, você ama mesmo assim. E não significa que esse amor vai fazer com que essa pessoa conviva com você, ou que você precise conviver com essa pessoa. Não existe a necessidade da reciprocidade, porque o amor pertence a quem sente. Você compartilha o que você sente com o outro, mas o que você sente pertence a você. É por isso que você tem condição de dar ao outro o sentimento. Porque você tem para dar, é seu. A gente não dá algo que não nos pertence. Eu não posso pegar o amor da Gilmara e dar para o Rodrigo. Porque isso quem tem que fazer é a Gilmara. Então, a partir daí, ele coloca assim: quem ama de forma incondicional não espera nada em troca.
Então essa coisa assim de, não, eu amo o fulano e o fulano tem que me amar também. Não, então não é assim que funciona. Amor incondicional é apesar de. O amor está em primeiro lugar. E o amor incondicional, ele é generoso, altruísta e infinito. Quem tem amor incondicional ama sem ter razões ou pré-requisitos. Dedica-se totalmente à relação, transformando o amor em uma ação praticada a todo instante de variadas formas. O conceito é semelhante a amor verdadeiro. E aqui eu trouxe um trechinho de um livro da Joana, que eu ainda não li, mas eu achei na internet, muito legal, que é O Garimpo de Amor. E ela diz assim: quando alguém empreende a tarefa de ser aquele que ama, ocorre uma revolução significativa no seu psiquismo. E todo ele se transforma numa chama que ilumina sem consumir-se, numa tranquilidade que não se altera. E sobre ressignificar, né? Porque hoje a gente escuta muito isso, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de falar sobre isso aqui, né? A questão da ressignificação, de algumas questões que aconteceram assim na minha vida, que eu falei assim, opa, preciso fazer de outro jeito para poder dar certo, né? Porque eu tenho que chegar lá naquele objetivo, mas o caminho, eu preciso trocar esse caminho. E a gente vai falando muito sobre isso e a gente não interioriza de fato os conceitos quando a gente tenta perceber se está realmente fazendo aquilo que a gente está falando. Então, ressignificar é dar um novo sentido, valor, forma ou função a algo, geralmente com o intuito de superar padrões. Ressignificar a vida é encontrar novos propósitos e possibilidades para uma questão que parece não ter saída. Durante a vida, acumulamos experiências, sejam boas ou traumáticas, e elas ficam todas armazenadas na nossa mente, moldando quem somos, o que queremos e no que nos transformamos. Então, nós somos frutos das nossas escolhas, herdeiros do nosso passado, construtores do nosso presente e semeadores do nosso futuro. Se renascemos para conquistar os triunfos da nossa alma, devemos escolher o melhor caminho para alcançar essa conquista. E assim, dessa forma, nós trazemos esses conceitos de amor incondicional e ressignificação, né, ou ressignificar, para que a gente comece a entender, para que a gente comece a conhecer Joana de Cusa, né, tanto pelas palavras de Humberto de Campos, como pelas palavras de Divaldo Pereira Franco. Então a gente vai começar conhecendo o significado do nome, né? É o feminino de João, que vem do hebraico, Yer-Oranã, composto por Yah, que é a abreviação de Yahvé, que é um dos nomes de Deus, e por Anã, que significa teve misericórdia. Então, o significado literal do nome é Deus teve misericórdia, ou também dom de Deus, que era um nome dado pelos pais aos filhos muito desejados, nascidos quando estes já tinham perdido a esperança. Então aqui a gente tem algo falando sobre a Joana, né? Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Então toda essa história acontece aqui, nesse pedacinho, né, que vai entre Jerusalém e Cafarnaum. Aí aqui eu trouxe esse mapa aqui para a gente ver que é distante, é longe. Jerusalém de Cafarnaum é longe. E é localizada na margem do norte do Mar da Galileia, foi o centro, né, do ministério de Jesus, foi um importante e próspero centro de pesca e comércio, onde moravam tanto gentios quanto judeus. A população do primeiro século talvez nunca tenha passado de 1000 pessoas. Cafarnaum estava situada entre entrocamentos de importantes rotas comerciais cercada de terras férteis. Essa imagem aqui é atribuída aos escombros, né, das ruínas de Cafarnaum, mas eu também vi que foi atribuída a outros locais. Então, eu vou colocar como um ponto de interrogação, porque quando eu vi a atribuição a outros locais, eu já tinha montado o material, tá?
para a gente, assim, ter certeza, né, dessa questão do amor incondicional, dessa coisa de ressignificar, do que Jesus conversa com Joana, a gente vai fazer uma referência assim, um pouco mais histórica do que era a mulher nessa época. Então a mulher era vista como um ser inferior, né, sendo essa visão historicamente construída e legitimada pelo universo masculino dominante. Na infância, a mulher era tutelada pelos pais, na adolescência devia obediência ao marido, porque a partir dos 12 anos ela já se encontrava apta para casar. E segundo os costumes da época, embora os homens já pudessem casar a partir dos 14 anos, normalmente o que ocorria era as mulheres casando-se com homens muito mais velhos. Na viuvez, a mulher continuava em condição de subalternidade, pois ela precisava obedecer aos filhos, cunhados e demais parentes do marido falecido. E com relação à educação, de um modo geral, aprendiam basicamente a cuidar da casa e fiar lã. No Novo Testamento, nós encontramos Joana, né, que era esposa de Cusa, intendente de Herodes Antipas, nessa passagem aqui em Lucas, no capítulo 8, versículos de 1 a 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com seus bens. Isso aqui é interessante porque algumas dessas mulheres eram tradicionalmente mulheres ricas. E essas mulheres contribuíam, né, para Jesus e os apóstolos poderem fazer as suas andanças, as suas pregações, também para que eles pudessem se alimentar, pudessem dormir, porque não era sempre que em todo lugar alguém abria a porta e convidava todo mundo para passar, né, ficar um tempo dormindo lá e se alimentando. Então, essas mulheres serviam com os seus bens. E Joana, nessa época, ainda era uma mulher com dinheiro, com situação financeira, né, muito boa. Então, Joana e seu marido, né, sabe-se que Cusa era um alto funcionário de Herodes. Então, ser intendente de um homem que possuía uma personalidade dúbia não deveria ser fácil, a menos que se tivesse os mesmos interesses. E era o que se parecia acontecer entre Cusa e Herodes Antipas. Pelo que narra o espírito de Humberto de Campos no livro Boa Nova, ele ora agradava aos romanos e ora agradava aos judeus, na intenção de obter favores de ambos os lados e assim dispor de uma vida fácil e rendosa. É aquele famoso vou servir a dois senhores. Né? Então, a gente sempre, né, escuta que não é possível servir a dois senhores. Neste momento, Cusa vem pra gente e fala assim, não, é possível sim. Eu servia a dois senhores, eu tirava o meu sustento dos dois lugares, porque era conveniente para mim. Então a dificuldade de conviver com alguém dessa natureza trazia inúmeros padecimentos a Joana. E é bem provável que após ouvir as pregações do Evangelho feitas por Jesus, ela tenha experimentado um misto de consolo e também de intensificação dos seus conflitos, em face do que propunha a moral evangélica. Então nós vamos ver um pouquinho mais à frente que Joana era uma mulher que tinha um comportamento além do seu tempo. Então ela tinha muitos problemas de convivência com o marido e isso era, assim, era muito difícil para ela esse tipo de convivência porque o comportamento do marido a chocava de uma forma muito severa. Então ela tinha essa dificuldade. Mas nós precisamos lembrar que nós estamos falando de uma mulher que estava lá no início do cristianismo, quando Jesus começa a sua pregação. Né? Então, Divaldo Franco, né, em entrevista para o livro Joana e Jesus, que é esse livro aqui, ele relata que o casamento de Joana era uma expiação, uma relação de resgate em função de débitos contraídos em existências passadas junto a esse espírito. Então, gente, vamos pensar aqui uma coisa. Se Joana de Cusa
e seu marido tinham uma relação que era baseada numa expiação por coisas que haviam acontecido antes, nós podemos deduzir que esses dois espíritos, eles já tinham vindo talvez de uma civilização um pouco mais mais antiga ou... Não entendi. Primitiva? Não sei. Não, primitiva não. Talvez viessem de uma coisa assim mais... Gente, me fugiu a palavra. Como é que pode? Mais evoluída, isso. E por conta disso, quem sabe, num mundo diferente, num mundo de provas e expiação diferente, ou num mundo que tivesse num momento como nós estamos aqui, nessa transição, saindo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração. Não foi o que aconteceu com Capela? Né? Quantos capelinos nós recebemos exatamente porque houve... Então, gente, isso tudo são hipóteses, tá? Não há nada escrito que comprove a tese que eu estou colocando aqui. Chegamos a essa conclusão porque nós estamos falando de uma época do início do cristianismo que a gente pode deduzir que a gente estava numa fase assim, bem infantil de provas e expiação lá no início daquele tempo. Né? Como a gente vai entrar num momento infantil do mundo de regeneração, não é isso? Só que nós temos uma ideia de quando esse mundo de regeneração ele começa a ser implantado no planeta. Estamos numa fase de transição, em tese, em 2057 nós já estaremos dentro do mundo de regeneração, mas isso também é uma hipótese, nós temos uma data, mas para essa época aqui nós não temos informação alguma. O que, assim, suscitou a minha curiosidade nesse sentido é que nós estamos falando exatamente do início do cristianismo, né? Do início da pregação de Jesus. Então, se a gente tem uma relação que já era uma expiação, a gente deduz que esse espírito de Joana e o espírito de Cusa já vem de uma outra civilização ou de uma outra época, de um outro lugar que era mais evoluído do que o nosso planeta naquele momento. Então, em função de débitos contraídos em existências passadas junto a esse espírito. Então, nós precisamos fazer com que dê certo. Então, nós precisamos juntar esse espírito numa época e em um lugar onde seja impraticável haver uma separação entre eles. Para quê? Para que a gente consiga ter essa solução. E aí a gente vai entrar exatamente nessa questão do amor incondicional e na ressignificação. E a gente vai ver isso mais lá na frente. Aí vocês vão dizer se vocês concordam ou discordam. Então a escrava que costumava banhar-se em Cafarnaum, comovida, sugere a sua senhora, que estava triste após uma discussão com o marido, ir ao encontro de certo embaixador celeste que viera trazer a libertação de todos os julgos e a paz tão desejada por todos. Joana lhe sorria agradecida, embora não totalmente convencida, mas estranhamente as palavras liberdade e paz tocaram-lhe a alma, fazendo-a refletir. Decidida, resolve ir ao encontro de Jesus num cair de tarde, quando o sol já se despedia no horizonte e o calor se tornava mais ameno. Parecia que das águas mansas do lago de Genezaré emanavam suavíssimos perfumes, e lá estava ele espalhando seu amor, repartindo sua atenção, ensinando as preciosas lições sobre o reino que desejava implantar em definitivo nos corações humanos. Esse primeiro encontro, né, de Joana com Jesus, dessa forma, não está relatado no Boa Nova, está relatado nesse outro livro aqui. E eu acho interessante, né, colocar isso porque, assim, a princípio o que a gente tem é o encontro de Jesus com Joana na casa de Simão Pedro. E aqui não, vem essa primeira, né, esse primeiro encontro, né, essa coisa assim da curiosidade. Como é que ela chega até ele? Como é que ela conhece Jesus? Não é simplesmente assim, não, eu ouvi, não sei aonde, vou lá na casa de Simão Pedro conversar com Jesus. Eu vou abrir meu coração para uma pessoa que eu nunca vi, por mais que todo mundo fale que ele é maravilhoso. Então, houve assim esse primeiro contato, né, dessa forma assim, tipo, vou
vou lá para matar a minha curiosidade e vou ver quem é essa pessoa tão importante que todo mundo fala. Então, novos encontros sucederam, considerando seus dissabores. Novos encontros sucederam, desculpa. Considerando seus dissabores íntimos, procurou o mestre em casa de Simão e lhe expôs a longa série de contrariedades e padecimentos. Então, aqui a gente já começa a ver que, mesmo ela sendo, né, uma mulher de uma época tão remota, onde as relações sociais eram... não melhorou. Eram tão de... Ai, gente, é um problema sério, sabe? A pessoa ter 3 níveis de visão é uma coisa horrorosa. Tem horas que eu fico louca aqui. Mas, assim, voltando aqui, a gente começa a ver, assim, a desenhar uma mulher de uma época muito remota, onde as relações sociais eram muito difíceis, né, para as mulheres daquele tempo e daquele local. Ainda hoje, a questão da mulher, né, nessa localidade não é uma coisa fácil, né? A gente sabe que as relações sociais que envolvem as mulheres ainda hoje são complicadas. Então a gente começa a vislumbrar que esse espírito, que já é um espírito evoluído, que já tem uma mente diferente daquilo que é esperado para uma mulher daquele tempo, ela começa a falar de contrariedades e padecimentos como a gente vê de repente acontecer com pessoas que a gente conhece, né? Então, quando a gente começa a pensar desse jeito e a ver Joana dessa forma, a gente consegue enxergar a Joana uma mulher muito próxima daquilo que nós somos hoje. Nós somos um pouco Joana, nós temos as nossas questões, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas reflexões, os nossos dramas internos, aquele momento em que a gente chora escondido, aquele momento em que a gente gostaria, quem não gostaria de repente encontrar Jesus assim no caminho, sentado assim na beira de um poço e falar assim, poxa Jesus, vem cá, vamos conversar. Vamos conversar aqui nós dois. Eu tenho isso, isso e isso para te contar. É Rodrigo queria ser Joana, né? Gente, qualquer um. É porque hoje a gente está falando de Joana, mas se a gente lembrar do que a gente conversou sobre Pedro, Pedro também muitas vezes conversou com Jesus, né? Então, assim, vocês sabem que eu amo Pedro também, né? Então, Joana confessou ao mestre seus temores, as suas lutas, seus desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Porque ainda tinha isso, né? A Joana era muito diferente dele também pelas questões morais, pelas questões religiosas. Até porque a gente lembra, né, ele serve a 2 senhores. Então, isso devia ser um drama muito grande para ela. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus que é nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Eu achei isso tão interessante, porque não importa qual é o nosso caminho religioso. Não importa se hoje nós estamos dentro da doutrina espírita ou se amanhã nós vamos abraçar uma outra religião qualquer, seja ela cristã ou não. Jesus, ele foi muito claro, ele diz que só há um Deus que é nosso Pai e que só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. É aquele momento em que assim, Jesus chega para Joana e fala assim: Joana, não importa qual seja o dissabor que você sente, sabe? Entrega tudo isso que você está sentindo a Deus, porque Ele é o único que vai resolver as suas questões. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. É exatamente aquele momento em que Jesus fala que nós somos o templo vivo de Deus. Nós somos a real casa do Pai. Onde é que nós vamos encontrar Deus? Dentro de nós mesmos. Então ele traz isso para Joana também. E aqui ele diz: agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora.
Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. E aqui a gente traz exatamente aquele momento que Jesus chega para ela e fala assim: olha, em outras palavras, eu quero que você faça isso, Joana. Ame teu marido incondicionalmente. Ame o teu marido apesar de. Você não vai poder fazer diferente. Então você vai ter que ressignificar a sua relação dentro da sua realidade. Imagina a Joana, nesse momento, conversando com o Cusa e fala assim: eu quero divórcio. Não estamos concordando mais, eu quero divórcio. Nós não estamos falando do Brasil de 2023, quando esgota todas as possibilidades entre um casal, que a única coisa que resta é realmente se separar. Nós estamos falando de uma mulher que está no início do cristianismo. De uma mulher que não tem voz ativa para absolutamente nada. Eu já discuti com o marido, eu já achei um troço assim muito avançado, né? Porque, na verdade, para a mulher cabia somente o silêncio. Não cabia outro comportamento para a mulher dentro dessa sociedade, dentro dessa realidade. E ela discutia com o marido. Ela foi a Jesus dizer: não, olha, nós temos as nossas contrariedades, temos as nossas diferenças, e eu não estou suportando isso, aquilo, outro. Então, Jesus chega e fala assim: poxa, olha só, você vai precisar modificar tudo isso. Fala-me dos teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas patenteando todo seu estado d'alma, interrogou. Esse foi um momento cristino. Quando eu olhei e falei assim: a Joana, ela me representa nesse sentido. Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco na mente. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Ou seja, eu vou mudar o outro e vou resolver o problema. Olha, eu vou ressignificar toda a situação do jeito que eu quero. Só que a gente consegue fazer isso? Não. A gente mal consegue se transformar. Como é que a gente vai mudar o outro? Mudança é um processo que vem de dentro. Então, naquele momento, o que ela queria, quando ela coloca isso para Jesus? Ela assim: olha, Jesus, eu vou continuar discutindo com ele, porque eu vou provar para ele que eu tenho razão, que você é maravilhoso, tudo que você está me ensinando é bom. Ele vai ter que escolher qual é o Senhor que ele vai servir, e nós vamos resolver a nossa vida, e assim, ó, todo aquele projeto de expiação, tal, não sei o que, a gente resolve desse jeito. Ele vai fazer do jeito que eu quero, tá bom assim? Aí Jesus diz para ela assim, ó: só que não. Ele sorri serenamente e retruca: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continua Jesus, acentuando a importância de suas palavras: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? São perguntas boas para a gente responder nesse momento, né? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno.
Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Então, desde sempre, Jesus traz para a gente a informação de que nós não estamos aqui para competir com ninguém, nem para obrigar ninguém a nada. Porque toda modificação que nós precisamos fazer, O movimento é nosso. Nós viemos para cá, nos nossos compromissos de reencarnação, atendendo a algumas questões de prova ou de expiação, mas as mudanças, as modificações, elas sempre partem de nós. Nós podemos combinar a reencarnação com A, B ou C, de qualquer forma que seja, mas a gente só vai conseguir lograr o sucesso que a gente deseja se a gente tiver a compreensão de que estamos aqui para colaborar uns com os outros e não para modificar ninguém. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. E aqui eu achei muito interessante, porque eu sou uma pessoa que fala muito, né, gente? Então, eu sou assim, pronto, falei. E essa questão do silêncio, o silêncio ele vem para colaborar com o nosso discernimento. Mas ele também não é solução para tudo, né? Para no momento oportuno a gente falar o verbo doce ou enérgico, né? A gente saber ser enérgico sem ser rude. Então, usar esse verbo doce, usar essa palavra, né, ou enérgica da salvação, segundo as circunstâncias. Ou seja, eu não vou me abster de falar, eu não vou me abster de dizer o que seja preciso, tomar as atitudes que eu preciso tomar. Mas primeiro eu preciso ponderar sobre determinadas coisas. Joana de Cus experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras. Vai, filha, ser fiel. Aqui a essa altura do nosso estudo, foi quando eu consegui realmente ver, consegui enxergar tanto a questão do amor incondicional quanto a questão da ressignificação. Porque o que Jesus propõe a Joana nesse momento é exatamente que ela use do amor incondicional. Ou seja, ama o teu marido apesar de você não concordar com ele, apesar dele servir a dois senhores, apesar dele não ser honesto com nenhum dos dois lados, dele só pensar nos benefícios materiais, apesar dele discordar de algumas questões da sua fé, apesar de tudo isso, ama o seu marido de forma incondicional, né? Ama como se fosse teu filho, porque o filho a gente ama de forma incondicional. Dificilmente a gente vai renegar um filho. Existe essa possibilidade? É lógico que existe, mas normalmente quando a gente combina essas coisas, a gente já combina sabendo que o filho é mais fácil da gente resolver algumas questões pelo amor do que com relação ao marido ou à esposa, porque o filho vem de nós, né? Então, ela, quando ela enxerga isso desse jeito, quando ela começa a ver que assim, olha, a proposta é exatamente essa. Eu preciso ressignificar essa relação dentro da relação. Porque nos idos lá do início do tempo de Jesus, era impraticável pedir o divórcio. O que ela ia fazer? Ela ia pedir o divórcio? Normalmente quem pedia o divórcio era o marido, e ainda assim tinha várias questões que precisavam ser consideradas, e essa mulher, enquanto divorciada, ela era absolutamente renegada da sociedade. Da mesma forma que se ela enviuvasse, ela continuaria sendo renegada da sociedade, porque ela continuaria se submetendo às questões determinadas pelos homens daquelas famílias a que ela pertencia. Então, ela não tinha outra opção. Só que ela, com todo o temperamento dela, com todos os questionamentos dela, com toda a insatisfação dela, ela começou a perceber que, olha, que
Jesus está me propondo é possível eu fazer. Então a gente traz aqui as virtudes de Joana, né? É uma rara dedicação. Então a sua dedicação não acontecerá somente à causa do Evangelho, né? Após os seus sucessivos encontros com o Mestre e em razão da transformação que operou em sua vida, veremos também a sua dedicação ao marido complicado, ao lar, às suas servas e à sua prole. Então seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Então, nesse momento aqui, né, não era possível para ela observar tudo isso estando fora da relação, porque socialmente isso era impraticável. Mas ela começou a ver assim, não, quais são as qualidades que Cusa possui? É para essas qualidades que eu tenho que direcionar a minha visão. São para essas qualidades que eu preciso direcionar a minha atenção. São para essas qualidades que eu preciso direcionar o meu amor. Porque nenhum de nós somos feitos só de qualidades ou só de defeitos. A nobreza do seu caráter e sua fé se evidenciará especialmente diante dos equívocos financeiros e morais de seu marido. Sua fé tornou-se de tal modo ardente, perseverante e sincera, que mesmo perdendo a posição social que desfrutava, prosseguiu firme trabalhando em afazeres humildes para garantir sua subsistência e prover as necessidades de seus filhos. Ainda dentro da nobreza do caráter e da fé, é possível sintetizar as recomendações do amigo divino ao coração de Joana em duas categorias. Na importância da nossa relação com Deus. Então, né, ela interioriza o conceito de que Deus é único e é Pai, nada nos impondo. Né? Daquele momento em que ela pergunta a Jesus, mas se eu trouxer para ele tudo o que você me disse, se eu disser que é essa a razão que a gente tem que seguir, não fica mais fácil fazer assim? Só que a gente precisa lembrar do que Jesus diz a ela. Não seria fácil para Deus chegar e mandar um raio em cima do tirano e resolver a questão? Mas nós não estamos aqui para aprender e para burilar os nossos defeitos e nos transformarmos e nos melhorarmos em qualidades? A gente está aqui exatamente para potencializar as nossas qualidades. Não é isso? Então, se o Pai não nos impõe nada, por que então eu tenho que impor ao outro uma mudança que cabe a ele, por ele mesmo, buscar? A gratidão a ele deve ser uma constante em nossas vidas. Não importa o que aconteça na nossa vida, a gente precisa ser grato a Deus. Porque o que a gente só enxerga como bênção, que é a coisa boa, também é uma lição. É porque a gente só entende a lição através da dor. Mas, na verdade, o nosso momento bom e o nosso momento desafiador é lição do mesmo jeito e é bênção do mesmo jeito, porque é através de cada uma dessas experiências que a gente consegue aprender aquilo que a gente precisa. Muitas manifestações religiosas são superficiais. Os templos de pedra são passageiros, a alma humana deve ser o templo incorruptível. Muitas vezes, né, nós já ouvimos isso várias e várias vezes, nós somos o único evangelho que as pessoas vão ler. Então, nós precisamos entender que não importa a nossa religião, não importa a igreja que a gente frequenta, o centro que a gente frequenta, o templo que a gente frequenta, se nós de fato não trouxermos para a nossa vida os conceitos que cada uma dessas religiões nos traz. A nossa relação conosco e com o próximo. Quem sinceramente se convence, isso é o intelecto, e se converte, que é o nosso coração, trava em si o bom combate da própria redenção espiritual. É pelo amor que alcançamos a nossa alforria espiritual. E quando a gente fala que é pelo amor que a gente alcança essa alforria, é pelo amor incondicional, aquilo que é apesar dele.
Não interessa para quem, não interessa qual é o momento, não interessa a circunstância, apesar de eu continuo te amando. Apesar de eu continuo fazendo tudo em nome do amor. Então, isso é o amor incondicional. As paixões devem ser transformadas e não eliminadas. Eu achei isso aqui muito interessante porque traz pra gente exatamente aquela condição de que, olha, eu posso não conseguir hoje ter uma convivência com A, B ou C, mas eu posso transformar tudo isso, mesmo não convivendo mais com a pessoa. Então aí a gente entra na questão da ressignificação. Naquele momento, Joana, ela precisava se manter até o fim junto desse marido, passando por todos os dissabores que ela passou, né? Enfrentando tudo que ela ainda vai enfrentar e enfrentou até aquele momento em que ela ainda estava com aquele marido, porque ela vivia numa sociedade que não dava a ela outra opção. E ela transforma tudo isso. Ela transforma toda aquela insatisfação dela, mas ela não eliminou nada, ela continuou pensando daquele jeito. Mas como é que eu posso conviver com o que eu penso, com o que eu sinto e com o que eu sou, e ainda assim estar dentro dessa sociedade? É fazendo toda essa transformação. As nossas relações não são frutos do acaso. Ou seja, a gente sabe disso, escuta isso sempre, mas precisa trazer isso como verdade na nossa vida. Ninguém cruza a nossa vida sem uma razão. A gente pode até não resolver as nossas questões, porque algumas coisas vão ficar mal resolvidas sim, não tem jeito, tá? Mas o melhor que dê pra gente ajeitar a bagunça, a gente ajeita. Se não tiver meios da gente consertar, da gente resolver naquele momento, aí a gente tem que voltar, né, lá para aquela gratidão lá a Deus e falar assim, olha, eu não dou conta disso não. Nesse momento eu não dou conta disso. Eu agora estou entregando tudo para ele, mas o colo dele está pesado. Entendeu? Não estou dando conta não. Não estou dando conta, Gilmara. Não tem jeito. Então, ó, resolve aí. Vai ser num outro tempo, num outro momento, mas chegou. Aquilo chega pra gente. Só que deu para resolver, ótimo. Não deu, como é que a gente vai organizar a bagunça? É por aí. O que mudou em Joana após o seu encontro com Jesus? Na narrativa de Humberto de Campos, há também um destaque especial para o que mudou em Joana após o diálogo decisivo com o mestre em casa do pescador e discípulo Simão Pedro. Ela fixou o lado bom do companheiro, divisou em todos os labores uma luz oculta e sagrada, aprendeu com as suas dores, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os afazeres subalternos para que seus filhos tivessem pão. Desenvolveu serenidade e resignação, tornou-se corajosa e fiel, ampliou a sua compreensão de Deus, aproveitou as menores oportunidades para desenvolver o embrião vacilante de suas virtudes e desenvolveu uma alegria sincera. Olha quanta transformação que aconteceu na vida dela. Para uma mulher de uma sociedade extremamente opressora. Isso ela queria mudar o outro, né? Olha o quanto ela mudou. A proposta é exatamente essa, né? Quando Jesus conversa com ela e coloca, faz todas aquelas colocações com relação à convivência dela com o marido, a insatisfação dela com a vida naquele momento, vamos considerar que essa criatura veio de um outro lugar, de uma outra sociedade, né? É como a gente tem imaginado e tem ouvido como será a vida daqueles que estão nesse momento do nosso mundo de provas e expiações, não tendo condição de reencarnar dentro da nossa condição, porque estamos agora num mundo de regeneração e que a gente precise, por uma questão de expiação, voltar para um mundo de provas e expiações numa condição mais atrasada do que a gente tem agora. Então é mais ou menos isso aqui. Ela precisou fazer toda essa transformação e a gente só
fazer essa transformação através da dor, porque a gente ainda não consegue fazer essa transformação pelo amor. A gente ainda não consegue fazer essa transformação de forma suave. A gente ainda precisa dessa bagagem de sofrimento, dessa bagagem de dor, dessa bagagem que faz com que a gente transforme as coisas que a gente sente, o que a gente pensa e tenha essa condição de chegar e falar assim, olha, eu não estou dando conta disso aqui agora, Deus, segura isso aí porque você trouxe, mas estamos com um problema técnico e não estamos dando conta do recado. Então precisamos aguardar outro momento, já encomendamos a peça que está faltando para resolver a situação, mas ainda não é o momento adequado para isso. Só que essa mulher aqui, ela estava vivendo tudo isso lá no início do cristianismo. Então, eu fiquei imaginando exatamente isso. Olha, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso para futuramente estar herdando aqui a terra num mundo de regeneração. Mas vai que na hora lá da contabilidade deu um menos qualquer coisa lá e eu tenho que voltar para um mundo de provas e expiações numa condição como essa aqui. Eu me coloquei no lugar da Joana em muitas situações aqui. Não considerei que eu falhei nas minhas escolhas, pelo menos não falhei 100% nas minhas escolhas, porque eu estou numa outra situação de sociedade. Vivendo numa outra época, numa outra sociedade, num país completamente diferente. Mas em termos de sentimento, em termos de conflitos internos, eu me coloquei na condição da Joana muitas vezes. E aí a gente fica pensando assim, sabe, as renúncias que eu fiz lá atrás, quais foram os pesos que tiveram todas essas renúncias? O que isso significa para a minha vida hoje? Sabe? Qual é a transformação que eu sofri hoje por conta de todas essas coisas? Então, a Joana, ela trouxe para o nosso entendimento exatamente isso. Olha, a cada momento que você vive é uma realidade que está ali disposta para você. Então, a gente não pode lamentar algumas decisões que a gente tomou lá atrás, porque as atitudes, elas são mutáveis. E aí a gente lembra da nossa página inicial, a questão das opiniões. E a gente pode fazer um paralelo com as atitudes. Porque muitas das nossas atitudes, elas refletem as opiniões que a gente tem sobre determinadas circunstâncias, determinadas coisas da vida. Então, eu posso até me arrepender de ter feito algumas coisas, é claro que sim, mas eu posso me arrepender muito mais de não ter feito. Então, em algum momento, nós seremos convidados a esse tipo de reflexão. Nós seremos convidados a pensar assim, quais foram as minhas renúncias e o que resultou disso, que eu posso considerar que foi positivo ou negativo, o que eu preciso mudar, o que eu preciso refletir. Então, houve, na verdade, um despertar da sua consciência. A proposta, na verdade, de Jesus, com essas conversas para Joana, foi exatamente fazer com que ela se despertasse. Assim, olha, qual é a transformação que você pode fazer nesse momento de vida que você tem agora? Você pode se separar desse marido, se divorciar dele? Não, você não pode fazer isso nesse momento. Você vai ter que conviver. E aí, é lógico que são tempos diferentes, sociedades diferentes e culturas diferentes. Mas a gente pode imaginar que ela vivia um relacionamento abusivo, que ela de repente fosse vítima de algum tipo de violência. Sim, mas aí a gente está trazendo isso para uma realidade atual. Nessa realidade de hoje que a gente tem no nosso país, esse tipo de reflexão traz para a gente, nesse despertar de consciência, aquilo que a gente precisa mudar em relação a nós dentro de um relacionamento qualquer que seja ele. Porque ainda hoje tem situações que a gente não pode mudar. O marido você já pode pedir o divórcio, mas às vezes é uma questão de família, de trabalho, de outra coisa. Você tem muito a aprender com a história da Joana para aplicar em outros cenários. Sim, porque sempre seremos convidados a fazer algumas renúncias e algumas reflexões. Não é à toa que a gente cruza a vida um do outro.
Nós aqui fazemos parte de uma família espiritual, né? Aqui é a nossa casa espiritual, aqui a gente se reúne. Somos pessoas completamente diferentes uma da outra. E por que a gente consegue se equilibrar? Porque a gente consegue acertar as nossas diferenças. Porque naquilo que a gente concorda é sempre tudo muito bom. A grande questão dos relacionamentos, quaisquer que sejam eles, é a gente conseguir equilibrar as diferenças. A gente aceitar que o outro tem diferença. E a gente aceitar que a gente também é diferente. A partir desse momento em que a gente se vê no outro, no sentido de, olha, eu também erro, olha, eu também tenho os meus defeitos, eu também tenho as minhas questões que não são muito favoráveis, eu começo a perceber o outro de uma forma mais sensata. Eu começo a aprender a perdoar o outro de uma forma mais honesta, porque eu sei que eu também preciso de perdão. Esse amor incondicional que a gente quer dar para o outro, que a gente precisa dar para o outro, a gente precisa dele com muita frequência. Porque em algum momento, para alguma pessoa, nós não seremos a melhor bolacha do pacote. Então, quando a gente começa a se enxergar desse jeito, quando a gente começa de fato a se perceber dessa forma, a gente começa a enxergar o outro dentro daquela proposta que Jesus coloca pra gente. Olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque em algum momento, em alguma passagem das vidas de Cusa e de Joana, eles acabaram arrumando um problema entre eles que pode ter suscitado daí uma grande inimizade, né? Transformando os dois em inimigos. E quando a gente começa a observar que a gente precisa amar o outro como a si mesmo, a gente começa a entender que a gente precisa amar os nossos inimigos porque eles também são os nossos próximos. Tão próximos que a gente às vezes combina em casar com eles. Então os anos passaram e o esforço perseverante ele multiplicou os bens da fé na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. A essa altura, a vida de Joana já havia mudado muito. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo na qualidade de servo humilde. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura, por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte. A viuvez, a desolação, as necessidades mais duras.
Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe. E vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Imagina uma mãe nesse momento falando uma coisa dessa para o filho. Sabe? Chegando para ele dizendo assim: não, eu não vou desistir de Jesus nesse momento. Eu não vou desistir de Deus nesse instante, porque eu preciso ser fiel a tudo aquilo que eu acreditei a minha vida todinha. Desde que Jesus trouxe para mim a verdade de que Deus é um Pai amoroso e justo. E se eu estou passando por tudo isso agora, é porque alguma razão tem. Vamos lembrar que ela veio de uma expiação, lá com a história lá de Cusa, de uma outra encarnação. O que será que deve ter acontecido para chegar nesse ponto? Cris, é interessante que ela estava num relacionamento com uma pessoa que servia a dois mestres, e se ela conseguisse ali naquele momento negar a Jesus, ela estaria cometendo o mesmo erro que ele. Ele servir a dois mestres também, Exatamente. Acreditar ou não acreditar. Então ela não ia conseguir conviver com isso. Exatamente. Porque a questão ali era exatamente negar Jesus. Não era negar a Deus, era negar Jesus, era negar o mestre. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor tochas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. E vamos ver que isso foi no ano de 68. Né? Então, já tinha bastante tempo que Jesus já tinha sido crucificado. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a os amar. O amor incondicional: eu vou te amar apesar de você me torturar, apesar de você não aceitar a minha escolha, o meu amor por Jesus, apesar de tudo isso, eu amo você, assim mesmo. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. E aí a gente encerra, né, com essa imagem e fazendo assim uma referência, né, ao título, na verdade, do nosso trabalho, que é muito mais do que mostrar a história de Joana, é muito mais do que mostrar a sua realidade naquele tempo, mas do quanto nós somos capazes de renunciar a certas coisas em benefício daquilo que a gente acredita, né? Dos momentos em que nós estamos aqui na nossa casa, falando sobre o Evangelho, conhecendo as histórias, né, que Jesus nos trouxe através de seus apóstolos, para que nós possamos, de fato, né, trazer a nossa reflexão, o quanto nós estamos aplicando na nossa vida tudo aquilo que a gente estuda. Então, isso tem sido uma reflexão para mim permanente, especialmente esse ano, vocês não fazem ideia. Então, que a gente fique com essa reflexão, que a gente possa de fato, né, interiorizar esse conceito dentro daquilo que nós somos capazes de fazer, né, porque os nossos sacrifícios, eles sempre serão de acordo com aquilo que a gente tem capacidade de dar. Nós nunca vamos conseguir sacrificar além daquilo que nos, sabe, que nos seja possível.
nós não vamos além daquilo que temos capacidade. Mas que nós possamos, né, lembrar de todas as vezes em que nós oramos, porque nós sempre temos um momento em que a gente está assim com Jesus, é que a gente não presta atenção, sabe? Talvez eu não veja Jesus sentado no poço, mas eu normalmente vejo Jesus sentado na beira da minha cama. Quando muitas vezes eu questiono algumas coisas, e é aquele momento em que ele chega e fala assim, sabe, pensa melhor, sabe, reveja algumas questões, pondere sobre algumas coisas, porque a gente precisa ressignificar as coisas na nossa vida. A gente precisa entender que mesmo nos nossos momentos mais difíceis, a gente ressignifica através do amor, porque a gente tem que amar a vida apesar dele.